E Buda disse, não, o oposto de vida é renascimento. Porque nós deixamos uma forma e ressurgimos na outra. Então a filosofia grega estabeleceu duas correntes de pensamento. Aquela que dizia que a vida é indestrutível. Desde que a vida é criada, ela tem um caráter de imortalidade. E é para isso que nós deveremos viver pensando nessa proposta gloriosa da nossa imortalidade. Então a nossa vida tem um sentido filosófico, tem uma proposta psicológica. Não estamos aqui para ser pessoas fisiológicas, comer, dormir e fazer sexo. Estamos aqui também para isto, porém, para sermos pessoas psicológicas, pensarmos, termos o ideal, alimentarmos-nos, repousarmos-nos, procriarmos, trocar hormônios na afetividade sexual, porque fazem parte essas emoções, essas sensações do patrimônio do corpo e do espírito. Então é necessário que, ao considerar a filosofia grega, quando estabelece que o ser é imortal, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, os dois primeiros diziam que a vida tem origem no eidos, no mundo das ideias. E quando nós vimos do mundo das ideias para cá, nós somos duplos. Temos o não ser, que é o corpo. O corpo é o não ser, porque ele está mudando toda hora. E ele vai um dia desarticular-se e mudar de estrutura molecular. E o ser, que é o espírito. Quando o não ser ou a sombra tomba, o ser levanta-se e volta para o mundo das ideias. Digníssimas autoridades presentes ou representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O admirável escritor inglês Somerset Maugham, escrevendo A Oriental, narra uma história muito peculiar. Assevera o emérito escritor que na antiga cidade de Bagdá, nos seus arredores, vivia um homem muito rico. Ele era dono de uma grande herdade e estava sempre cercado de muitos servos. Ele tinha um hábito muito peculiar. Diariamente, pela manhã, ele mandava que um dos seus servos fosse à praça do mercado, a fim de adquirir substâncias aromáticas e ervas muito frescas, para ele poder fazer infusões. Esse hábito prolongava-se através dos tempos. Certo dia, no entanto, aquele jovem que lhe era fiel, um servo devotado, quando estava chegando à praça do mercado, foi surpreendido por uma personagem muito estranha. Tratava-se de um homem vestido de negro, com uma capa muito peculiar, os olhos chamejantes, que se deteve diante dele. Ele, naturalmente, foi tomado de surpresa e verificou que não se tratava de um homem, mas sim a morte. A morte sorriu para ele escarnecedora e depois de alguns segundos teve uma expressão de surpresa. Deteve-se, olhou longamente, colocou os dedos magros na intimidade da capa, retirou uma caderneta de capa negra e começou a folheá-la. Ele, então, depois que passou aquele choque, saiu a correr desabaladamente e voltou ao retorno à propriedade do seu amo. Chegando ali, procurou o patrão e disse-lhe: Senhor, acabo de encontrar a morte e tenho certeza de que a morte me veio buscar. Ela até ficou em dúvida, olhou-me demoradamente e apanhou a caderneta
na qual estão registrados os nomes daqueles que diariamente devem ser arrebatados. Eu aproveitei-me da sua indecisão e saí a correr para pedir ao Senhor um grande favor. Sabemos, pelas tradições, que a morte, quando vem ao lugar buscar alguém e não o encontra, dá-lhe 10 anos de prazo. E como a morte não me arrebatou, é claro que eu gostaria de fruir esses 10 anos de prazo. Então, eu queria pedir que me fosse concedido um cavalo muito veloz, para que eu pudesse fugir para a cidade de Samarra. Ali eu ficarei em Samarra por 48 horas, e depois que passar o perigo, eu retornarei e dedicarei o resto da minha vida para servir ao Senhor com abnegação e com devotamento. O patrão, que era um homem justo, concordou plenamente e, de imediato, o jovem servo pegou o cavalo mais veloz e desapareceu na estrada, deixando uma nuvem de pó. Mas o homem, que estava acostumado a fazer aquelas infusões ao cair da tarde, sentindo falta das ervas frescas e da poção, foi ele mesmo adquiri-la na praça do mercado. E no momento quando ele estava dobrando a esquina para dirigir-se à barraca que vendia as ervas que ele utilizava, apareceu-lhe a estranha megera, vestida de negro, a expressão destrutiva, os olhos chamejantes. Ela parou e olhou longamente para aquele homem. Mas aquele homem era um estoico, ele não tinha medo de nada e enfrentou a morte cara a cara, perguntando-lhe: o que é que você tem contra mim? 2 vezes você perturba o meu caminho. A morte foi colhida de surpresa. Ergueu os ombros muito magros e perguntou: como? 2 vezes? É a primeira vez que eu o vejo. Ele disse: pois sim. A primeira que você me perturbou o dia foi pela manhã muito cedo, quando meu empregado veio à praça do mercado a fim de adquirir substâncias com que eu me comprazo diariamente. Você apavorou e ele saiu em correria desesperada e agora está livre da sua presença perversa. E agora, eis que venho eu próprio e você me perturba. Qual é o problema? A morte sorriu, zombeteira, e disse: meu amigo, há um terrível engano. O engano é o seguinte, eu lhe vou explicar. Meteu a mão no bolso, tirou a cadernetinha negra, folheou e disse: aqui está. É que eu tenho um encontro marcado com o seu empregado. Aquele rapaz deve morrer hoje. A minha surpresa foi encontrá-lo aqui em Bagdá. Porque, veja bem, dentro de 10 minutos, eu estou me dirigindo para a cidade de Samarra, aonde eu deverei arrebatar-lhe a alma. E a morte se foi na direção de Samarra. E Somerset Maugham estabelece que a morte é uma fatalidade, mas é uma fatalidade inevitável, porque tudo aquilo que nasce, morre. No populário brasileiro, esta admirável lenda de Somerset Maugham está também exarada de uma forma muito peculiar. Dizia-se que antigamente, a morte mandava sempre um aviso, dizendo à pessoa que vinha buscá-lo. Mandava um telegrama 5 dias antes, para a pessoa poder preparar-se a fim de morrer com dignidade. E um jovem casou-se, e naquela semana do matrimônio, em plena lua de mel na sua cidade natal, ele recebeu o telegrama da morte. Era uma terça-feira, e o telegrama dizia: no próximo domingo, às 18 horas, eu irei buscá-lo. E estava assinado, com todo respeito, à morte. Ele ficou apavorado, e a mulher, ainda mais. Menos de 2 semanas de matrimônio, e ela era candidata à viuvez, os dois abraçaram-se
e choraram copiosamente. Depois de um pranto demorado, a mulher, que é sempre mais inteligente do que o homem, teve uma intuição e disse: nós podemos resolver o problema. Tive uma ideia, tive uma iluminação. Vamos fechar o telegrama, colocar um grampo e eu coloco ali sobre a fruteira. E quando a morte chegar no domingo e procurar por você, eu direi: viajou. Ele está viajando há vários dias. E se ela me perguntar: ele recebeu meu telegrama? Não. Aliás, o telegrama está ali, ainda fechado, porque nós, mulheres, nunca lemos nada que é para nossos maridos. Então eu guardei ali e preservei a intimidade de meu marido. Ele disse: mas para onde eu vou? Isso a gente resolve no domingo. Continuaram tranquilos. E ele começou a pensar, quando na mesma rua havia uma festa de casamento. E ele foi convidado para ser padrinho. Então estava resolvida a questão. Ele iria para a festa a partir das 15 horas. E quando a morte chegasse às 18, ele não estava. Mas, para poder evitar qualquer problemática, ele resolveu raspar a cabeça a Eulbriner. E então, às 13 horas, ele raspou a cabeça, colocou a brilhante. Às 15 horas foi para a festa e de vez em quando ele olhava pela janela na direção da sua casa. 18 horas menos 10 minutos, a morte bateu na sua porta. A esposa veio atender e disse: ó, dona Morte, mas que prazer recebê-la. Ela disse: mas não é a senhora que eu quero o seu marido. Mas ele não está. Ele viajou há vários dias, em plena lua de mel. Então ele não recebeu o meu telegrama. Deus meu, deve ser aquele telegrama que ali está na fruteira. Eu não o abri, guardei-o e deixei para quando ele volte depois de amanhã. A morte disse: mas que lástima. É que eu vim buscá-lo e faltam apenas 6 minutos. Eu tenho que ser pontual. Mas ele não está aqui? Não, não está. Então anote na parede: de hoje a 10 anos, neste horário, eu virei buscá-lo. A mulher, muito contente, escreveu na parede, porque antigamente se escrevia na parede para não esquecer. E a morte, muito desolada, saiu. E quando ela ia passando pela porta da casa festiva, o dono da casa disse: ei, que tristeza é esta? Hoje é dia de gala. Eu estou casando-me, faça o favor. Ela diz: mas eu estou apressada. Não tem pressa nenhuma, fique pelo menos um pouco na janela. A morte debruçou-se na janela. Ele disse: vou buscar um refresco. E quando o rapaz viu a morte, continuou dançando, alegre. Aí é que ele se entusiasmou para dançar bem. E a morte dizia: que vida, hein? Jovem, bonito, careca, dançando, e eu aqui nessa tarefa ingrata. O dono da casa deu-lhe um refresco, e quando o relógio da igreja começou a bater às 6 horas, a morte disse: muito bem, só para não perder a minha viagem eu vou levar este careca. E então ela o levou, cumprindo assim a fatalidade de que tudo que nasce, vive e morre. A morte é possivelmente, do ponto de vista da filosofia, a notícia mais trágica e desesperadora da própria história da humanidade. A morte sempre se apresenta na condição de megera, de perversa, mas ela é muito peculiar. A morte é curiosa. Quando ela chega numa casa e tem uma pessoa velha, doente, ela leva o rapaz jovem e deixa o velhote doente. Ela chega no outro lugar e encontra alguém no leito da paralisia, mas ela opta por levar a pessoa que está tomando conta do paralítico. Chega no outro lugar, encontra um ancião alquebrado e ela leva o filho, que é a sua segurança. Por essa razão, a morte tornou-se detestada. Mesmo Buda, o príncipe Sakyamuni, tem um capítulo muito belo dedicado à morte na doutrina budista. Narra-se que certo dia ele se encontrava pregando a sua doutrina
do caminho do meio. A doutrina do equilíbrio não é uma religião, é uma filosofia de vida. Quando chegou-se até ele uma mulher muito entristecida e disse-lhe: mestre, compadece-te de mim. Meu filho único de 15 anos, morreu. E eu estou desesperada. Eu desejo um milagre. Venho rogar-vos a misericórdia de um milagre. Será que ele pode voltar à vida física? E Buda lhe respondeu: oh, sim, ele pode voltar, com uma condição. Será necessário, para que ele possa voltar, fazer um unguento de uma semente muito delicada, a semente menor que existe na terra, a mostarda. Procure a semente da mostarda numa casa na qual nunca a morte passou, nem a pobreza, nem a doença. Se você trouxer os grãos de mostarda de uma casa onde a felicidade instalou-se e não houve morte, nem a doença, nem a velhice, eu então prepararei um unguento e farei seu filho ressuscitar. A mulher saiu jubilosa, porque aquela era uma região produtora dessas sementes prodigiosas. E logo ela viu uma casa encantadora. Ali estava na chaminé a fumaça que saía, dando sinal de prosperidade. Ela correu e, como havia muita semente de mostarda, ela começou a colhê-la, até formar um bom bocado em um lenço. E quando ela ia correndo, disse: deixa-me perguntar. Acercou-se da porta, bateu e veio alguém atender. E ela perguntou: por acaso a morte já passou por esta casa? Não, não passou. E a doença? Não. E a velhice? Então sai um homem de um quarto, apoiado a um bastão, idoso, cambaleante, disse: a velhice? Sou eu. Ela então percebeu que aqueles grãos não eram válidos, atirou-os fora e saiu correndo e viu outra casa e começou a recolher os grãos no jardim e bateu a porta e perguntou: a morte, por acaso, já esteve aqui? Oh, não. E a velhice? Não, nós somos um casal jovem. E a doença? Ah, a doença. Nosso filhinho nasceu portador de um processo degenerativo e está tão doente no leito que nós rogamos a Deus que o abençoe. Então ela percebeu que aqueles grãos não valiam nada. Atirou-os fora e foi bastante longe, e recolheu bastante grãos de mostarda. A casa era quadrangular de branco caiado. Ela então bateu a porta e veio uma senhora de semblante melancólico e ela perguntou: por acaso algum ancião mora nesta casa? Não. E a doença? Há alguém doente nesta casa? Não, não há. O único doente que tinha acaba de morrer. Ela então atirou fora a semente. E diz a lenda que até hoje ela está procurando lugar para colher a semente de mostarda, mas uma propriedade na qual a morte, a velhice e a doença ainda não passaram. É que vale dizer que é a mesma fatalidade biológica. Mas será que a morte é tão perversa? Na literatura grega, na Odisseia, há um momento em que Ulisses está realizando a sua grande viagem, o grande Odisseu, e ele vai atravessar uma região que é governada pelas sereias. E as sereias eram seres imortais. Quando elas ouviram falar que Odisseu era mortal, elas ficaram com muita inveja, porque diziam: mas a vida para nós não tem sentido, é monótona, é repetitiva, nós não morremos nunca. Que maravilhoso seria se nós pudéssemos morrer. Então, a tragédia da Odisseia demonstra que a morte é uma benção, mas, por outro lado, na literatura universal,
há uma página gloriosa, As Viagens Maravilhosas de Gulliver. E Gulliver, oportunamente, chega a um país no qual, em cada 100 anos, nascia uma geração imortal no corpo. Essa geração sobrevivia a todas as situações. E quando Gulliver teve notícia de que ali havia algumas gerações de mais de 500 anos, de 1000 anos, ele ficou curioso. Como será viver 500 anos? E pediu para ver aqueles indivíduos de vida tão larga, tão provecta, e foi levado a uma enfermaria. Quando ele entrou na enfermaria, ele teve um choque. E então disse que bom é poder morrer. Que maravilha! Porque as pessoas eram um bolo de carne, deformado, sem expressão, anelando pela morte que não chegava. Porque a matéria decompõe-se, ela degenera, é um processo natural de desgaste. Em cada mês, as nossas células renovam-se. Elas vivem em uma substância líquida, levemente aquecida e salgada. E quando completam um mês, elas então atravessam o fenômeno da cisciparidade e dividem-se. Então elas têm um caráter eterno. Elas vão dividindo, se multiplicando, se as mais velhas morrendo, as suas descendentes vivendo, e cada vez que elas se multiplicam, perdem um pouco da vitalidade. Os biólogos asseveram que em cada 15 minutos em nosso corpo, uma 10ª parte já morreu e uma 10ª parte se fez nova. Também asseveram os estudiosos do sistema circulatório que em cada segundo morrem 30 milhões de glóbulos vermelhos e nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos. É que vale dizer que viver é estar morrendo, até o momento em que o coração para, e ao parar, a desoxigenação cerebral, a anóxia, advém a morte dos neurônios, a morte clínica, e logo depois a morte do tronco encefálico e a morte biológica total. É tão curioso observar-se isso, que os estudiosos da fisiologia humana dizem que em cada 7 anos nosso corpo é inteiramente novo, com exceção dos neurônios cerebrais, que quando morrem não se repetem. Alguns estudiosos das neurociências já asseveram que sim, existem áreas em que os neurônios repetem-se, mas o normal é que eles sobrevivem e quando morrem, desgastam-se. Então uma pessoa que tem 70 anos já teve 10 corpos. Quem tem 82, como eu, já teve naturalmente um pouco mais e não notou, quer dizer, notou. Porque quando nós tínhamos 20 anos, éramos ágeis. Com 40 anos, somos mais ou menos equilibrados. Com 70 anos, somos menos ágeis. E aos 80, pedimos misericórdia para não cair. Então, nosso corpo experimentou modificações. A vista de alguns, porque eu tenho uma vista excelente, ela diminui da intensidade. Os ouvidos, a câmara acústica sofre de várias intermitências, inclusive o nervo auditivo, graças a um fenômeno muito curioso, ele como que endurece e perde a capacidade de registrar os sons. Os passos são lentos, a memória diminui, não somente pela morte dos neurônios, mas também por um fator muito curioso que se chama preguiça mental. Toda pessoa, depois de certa idade, diz, não quero pensar em mais nada, a minha memória está fraca. Fraca coisa nenhuma. A memória é o que dela nós fazemos. Quando nós nos acomodamos, ela naturalmente perde a elasticidade, como nossos músculos. Quando nós não fazemos ginástica, eles ficam flácidos. Todo órgão que não é movimentado perde a sua função. Mas nós percebemos que o corpo, pelo processo natural do fluido vital, vai caminhando na direção do declínio, na busca do fenômeno biológico da morte. Mas há aqui uma questão de muita relevância,
que desde os primórdios da filosofia interessou aos grandes pensadores, que é a morte, que é morrer. Os filósofos do Oriente estabeleceram que a morte é uma transição, que nós saímos de um estado vibratório para o outro. Outros dizem que a morte é um passaporte para a vida. Alguns asseveram que a morte é uma porta de acesso a uma nova maneira de ser. Mas a filosofia grega, da qual nós somos herdeiros, teve uma grande preocupação para equacionar o problema da vida. Aliás, um dia perguntaram a Buda, qual é o oposto de vida? E Buda fez essa pergunta aos seus discípulos, que eu faço aqui agora. Qual é o oposto de vida? E é natural que nós digamos morte. Sócrates falava da imortalidade da alma com uma tranquilidade tão grande que no dia do seu julgamento, quando o juiz lhe disse, eu te condeno à morte, ele deu uma risada e disse, meritíssimo, que asnice. Todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte. Então é um fenômeno natural. O senhor não está me condenando nada, o senhor também já está condenado. E o juiz lhe disse com empáfia, mas eu mandarei matar-te na hora em que eu quiser. Ele disse, mas não é na hora que o senhor quiser, é na hora da fatalidade estabelecida pelo cosmo. Mesmo que seja o senhor quem decreta, esse decreto não vem do Senhor, vem da força viva do universo, vem de Deus. Então é uma fatalidade. Aristóteles dizia que o indivíduo é constituído de 3 elementos, o corpo, o espírito e a entelequia, esse veículo de ligação entre a matéria e o espírito. Mas nessa época apareceu uma outra corrente, que era capitaneada por Leucipo, Lucrécio e Demócrito, este último romano. E eles diziam que a vida material é o resultado de 3 caprichos, os átomos, o movimento e o vácuo. Quando esses 3 elementos, por acaso, se reuniam, aparecia a matéria. Quando, por acaso, um deles se desagregava, a matéria sucumbia e voltava ao nada. Essa teoria foi chamada materialismo. Através da história, 300 anos mais ou menos depois, vem Jesus de Nazaré. Esse homem incomparável, que dividiu a história da humanidade antes do seu berço e depois dele, depois de nos oferecer a mais notável filosofia da vida, que hoje não tem mais caráter religioso, é psicoterapêutico, o amor. Antes, quando nós falávamos do amor teológico, é claro que nos referíamos ao amor no sentido religioso, no sentido cristão. Hoje, a moderna psicoterapia assevera que o amor é a estrutura básica para uma vida feliz. Só é feliz quem ama. Quem é amado não é feliz, é dengoso. Todo indivíduo que gosta de ser amado é criança psicológica. A criança psicológica, nós temos que dizer assim, olha, eu lhe amo muito, eu lhe amo muito. E a criança que é sempre indecisa pergunta, mas com toda certeza, eu amo muito você. Mas o adulto psicológico, ele não se preocupa de ser amado, ele se preocupa em amar. A rosa aromatiza o pântano, o jardim, recebe o beijo do sol e o odor pútrido do charco, e continua o mesmo. Assim é todo aquele que ama. Verdadeiramente feliz é aquele que pode oferecer o amor. Não é importante que ele receba de volta. O Espírito Joana de Ângeles, em um livro muito interessante, Amor, Invencível Amor, ela diz que o amor é como um bumerangue. Jogue o bumerangue e fique no lugar. Ele vai, dá a volta, vem e você pega. Mas se a gente for atrás do bumerangue, quando ele voltar, a gente não pega mais, porque ele faz uma curva e quem estiver nesse lado perde, mas ele volta ao ponto inicial. Então a proposta é ame. Na razão direta em que nós amamos, o nosso cérebro produz substâncias energéticas que proporcionam saúde. Então os modernos neurocientistas dizem, quem ama não adoece. Quem ama tem doença.
Uma coisa é ter gripe e outra é o indivíduo gripado. O indivíduo gripado é aquele que não sai da gripe nunca. Ele muda de gripe, ele sai da gripe porcina para a gripe das aves, para a gripe tradicional, para a pneumonia. Ele está sempre gripado, porque ele é gripado. Mas quando ele tem, ele passa. Depois daquele ciclo, a gripe se vai e ele permanece. O indivíduo que ama, dizem 2 grandes cientistas da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stuart Wolf. Eles dizem, por exemplo, que os nossos neurônios produzem 64 substâncias que são chamadas neuropeptídeos, as substâncias encarregadas das neurocomunicações ou sinapses cerebrais. Mas quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós somos indulgentes, quando praticamos o bem, a ação da caridade, nossos neurônios produzem ondas vibratórias semelhantes ao fóton. E como o fóton é uma energia que aglutina moléculas, o nosso pensamento é captado pelo sistema nervoso central, que transfere essa energia para o sistema de glândulas endócrinas, que transfere para o sistema imunológico, e nós não adoecemos. Quando nós odiamos, quando guardamos ressentimentos, quando temos ciúme, coisa que, aliás, nem todo mundo tem, quando nós temos inveja, preconceito, o nosso cérebro produz uma substância energética semelhante ao elétron. E é como o elétron desarticula as moléculas, nosso sistema nervoso central recebe, passa para as glândulas endócrinas, elas passam para o imunológico e nós ficamos susceptíveis às doenças. Graças a essa descoberta, nasceu uma ciência que se chama psiconeuroendócrino-imunologia. Quer dizer, a mente pensa, o sistema nervoso recebe, as glândulas endócrinas transformam e o sistema imunológico capta para o bem ou para o mal. Então, o amor preconizado por Jesus mudou a história da humanidade. Esse homem extraordinário, que veio exclusivamente para nos ensinar a ciência e a arte de amar, a arte e a ciência de ser feliz, que nos veio dizer que a vida tem um sentido psicológico profundo, construir o bem dentro de si mesmo, realizar o reino dos céus, que já existe em nós, como dizem os esoteristas, como dizem as doutrinas do passado na área do ocultismo, o Deus interno. Todos temos um Deus interno, que Platão chamava o Christus, este ser interno que nós devemos desenvolver. O pai da psicologia analítica, também chamada psicologia profunda, Carl Gustav Jung, dizia que nós deveremos atingir o estado luminoso. Nós somos numens. Este homem não era religioso, era psiquiatra e neurologista. Esse numen é luz em latim. Nós deveremos atingir esse estado de luz, que ele chamava o estado de individuação, o estado de plenitude. Então, Jesus veio dar-nos essa oportunidade de compreender que a sós nós seremos vencidos pelas próprias circunstâncias, porque nós somos animais gregários, nós necessitamos da vida social. Todo aquele que se afasta se aliena, derrapa na esquizofrenia. Nós temos necessidade de um estar ao lado do outro, por uma necessidade de ajuda recíproca. Porque aquele que não é capaz de ajudar a outrem, não é capaz de ajudar-se a si mesmo quando ele tem um desafio. Então a doutrina de Jesus é toda fundamentada nesse código que foi exarado do Sermão da Montanha, a mais linda obra de literatura da humanidade. 12 versos, as bem-aventuranças. Gandhi costumava dizer: eu amo Cristo, mas tenho muito medo dos cristãos, porque a Índia era escrava do Império Britânico, que era cristão. E Gandhi perguntava: eu não entendo os cristãos, porque eu li o Sermão da Montanha, Mateus, número 5, 1 a 12,
E isso bastou para mudar minha vida. Os cristãos leem a Bíblia 400 páginas e matam. E são perversos e odeiam, e perseguem-se, e perseguem os outros. O que é que eles fizeram do Sermão da Montanha? É uma interrogação que todo cristão deve fazer-se. Bem-aventurados o pobre de espírito, porque ele herdará o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que é puro de coração. Bem-aventurado o que tem sede de justiça, o que tem fome da verdade. Bem-aventurados os simples e generosos, porque eles herdarão a terra. É uma proposta que mudou totalmente a filosofia sociológica da época em que vivia Jesus. Porque na sua época, como hoje, herói é quem mata. Eu ainda me lembro de determinado programa de televisão lamentável que apresenta o BBB, e estamos no 10º BBB. Então, o seu cronista voltou-se para algumas figuras depravadas, para algumas jovens perturbadas do sexo, alguns rapazes atordoados, e gritou assim: nossos heróis! Mas o heroísmo era a prostituição, era o vandalismo, era a falta de compostura moral, para 70 milhões de brasileiros olharem a degradação através do canal pago e ver o que eles praticam fora do canal aberto, aliás, agora já no canal aberto. Será que isso é heroísmo? Então, uma onda levantou-se na internet em protesto contra o cavalheiro, dizendo: e Madre Teresa de Calcutá, e Pasteur, e Beethoven, e Albert Schweitzer, e Einstein, e Chico Xavier, que são eles crápulas. Se esses são os heróis, que são aqueles que deram a sua vida para que ele esteja no canal de televisão saudável, aquele que através da penicilina nos libertou de todos os males das infecções, da streptomicina e de outros produtos dos barbitúricos, nos arrancou da loucura. Então, se ser herói é entregar-se à promiscuidade sexual, à vulgaridade, às lutas por R$1 milhão, em que vale tudo, a traição, a falta de decoro, a indignidade, nós estamos numa inversão total de valores. E é claro que ele recuou quando houve o grito pela internet mostrando o absurdo de considerar-se a promiscuidade sexual e a depravação um ato de heroísmo, que poderia ser um ato de falta de vergonha pública. E ainda há pouco eu li que o mesmo cavalheiro dizia que ele é o modelo, o equilíbrio da moral no Brasil. É lamentável, profundamente lamentável, que a nossa moral esteja a depender dos favores que os veículos da mídia oferecem para banalizar a dignidade da criatura humana. Porém, todos morrem. Eu me recordo de uma grande atriz, que foi a mulher mais linda do mundo, Rita Hayworth. Ela produziu uma película cinematográfica ainda insubstituível, Gilda. Gilda marcou o cinema internacional. A beleza de Rita Hayworth, conquistando uma bailarina que conquistava o mundo, que seduzia. Ela teve 8 casamentos, diversos companheiros. E certa feita ela casou-se com um príncipe, o filho do homem mais rico do mundo, do Aga Khan. O jovem era um playboy internacional, Ali Khan, e ele lhe deu de presente no casamento um palácio na Côte d'Azur, um palácio chamado L'Horizon, o Horizonte. Esta mulher teve uma filha com o príncipe Ali Khan. E um dia ela declara a uma revista que não pode haver nada pior do que ser um mito. Os homens que se casavam com ela, não era com ela, Rita, eram com Gilda. Deitavam-se com Gilda. E quando pela manhã encontravam Rita, decepcionavam-se. Porque nós perseguimos a fantasia, gostamos do mito, da ilusão, e detestamos a verdade, detestamos a realidade. Por isso é que se fuma maconha, para poder sonhar. Por isso é que se aspira crack, cocaína, que se utiliza do álcool, do tabaco, da promiscuidade sexual, para fugir. Mas para onde vá, a pessoa vai para lugar nenhum, porque esse lugar não tem volta. É necessário enfrentar a realidade do que somos. Foi a proposta de Jesus. Nós somos espíritos imortais,
em um corpo transitório. Então a imortalidade da alma que ele pregou voltou depois que foi crucificado e sepultado em um túmulo novo, aberto numa rocha e que pertencia ao doutor do Sinédrio, José de Arimateia. Ele volta, faz-se anunciar, um amigo que duvida, ele diz: vem, toca minha chaga, o lugar da lancetada, entre a terceira e a quarta vértebra do peito direito, toca. E o homem foi e tocou Tomé, e disse: Senhor, eu agora creio. E ele deu uma resposta impressionante: tu crês porque viste, bem-aventurado aquele que não viu e crê. Porque naquele tempo a física dizia que tudo era matéria, que é necessário ver para crer. Hoje não. Depois da física quântica, primeiro é necessário crer para ver. Porque tudo que nós vemos não é conforme nós vemos. É a impressão que os átomos nos dão. E tudo aquilo que nós não vemos é. Ninguém vê a saudade, ninguém vê o amor, ninguém vê a energia, senão quando ela passa por transformações moleculares. E, no entanto, essa é a base do universo. Há uma micropartícula chamada neutrino. É uma micropartícula tão micra que se concebe, porque ainda não se pôde capturar, porque a física quântica é chamada física das probabilidades. Se conhece por leis matemáticas, e é esse mundo que nos cerca. A mim me fascina o telefone celular. Quando nós fazemos 1 milhão, 2 milhões de telefonemas simultaneamente no mundo, e cada onda especificamente vai para o nosso número. Uma grande surpresa minha foi há 8 anos. Eu estava proferindo palestras em Paris e encontrava-me transitando de um lugar para outro e passava pelo Museu do Louvre e estava uma japonesa telefonando. Como eu entendo um pouquinho de francês, ela dizia para alguém que estava do outro lado do fio: olha, eu vou lhe mostrar daqui o grande Arco de Triunfo. E pegou o telefone e colocou: do Louvre vem a Avenida dos Campos Elíseos até o Arco do Triunfo. E ela mostrou, digo: nossa, essa japonesa é louca. Imagina, mostrar por telefone o Arco do Triunfo. E então ela perguntou: você viu e tal? E dava risada. Eu digo: não aguento, porque homem não é curioso, homem é decidido. Eu digo: não aguento. Cheguei para ela e disse assim: você está telefonando para onde? Ela disse: para Tóquio. E estou mostrando a mamãe aqui o Louvre, já mostrei o Palácio de Catarina de Médicis, agora estou mostrando aqui Champs-Élysées, estou mostrando lá o grande pórtico, o Arco de Triunfo. Eu disse: mas como, minha filha? Ela disse: porque é televisão. Minha mãe está lá com o vídeo e um telefone, e eu estou aqui também com o vídeo. Aqui está uma câmera. Eu olhei e digo: meu Deus, eu não acredito. Porque eu sou do tempo que o telefone ficava preso na parede e a gente rodava, e rodava, rodava. E a gente gritava tanto: está me ouvindo, está me ouvindo, está me ouvindo, que a pessoa ouvia nossos gritos. Agora ela estava ali, e aí ela sorriu para mim e fez charme. E ela disse: é um computador. Então eu vou mandar aqui uma mensagem para a mamãe, vou mandar um torpedo. E mandou torpedo que, felizmente, não matou a velha do outro lado. Mas ela mandou. Meu Deus, que coisa extraordinária, que evolução. Então, é essa proposta de dignificação da vida, desse sentido que Jesus veio. E tudo isto é invisível. Aqui a sala está entupida de ondas Hertz, micro-ondas, ondas as mais variadas, decantando a glória de Deus. Então Jesus volta e prova a imortalidade da alma. Desde ali, ele vai aparecer inúmeras vezes através da história. Qual é o cristão que não se lembra do jovem Saulo, que vai na direção da cidade de Damasco, em nome do Sinédrio, inimigo de Jesus, para matar Ananias, um velhinho que se dedicava a curar em nome do Mestre incomparável. E é quando o doutor da lei está às portas de Damasco, uma luz
cinde a luz do sol das 10 horas da manhã, o camelo derrui, ele cai, e então ele começa a delirar. A caravana vê que ele está de joelhos, e então ele pergunta: quem és tu? Porque ele ouviu uma voz indagar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. É um momento extraordinário, o maior da história da humanidade. Porque aquele homem que era inimigo, apenas com esse contato, faz uma revolução interna e pergunta: o que é que tu queres que eu faça? Era o servo que encontrou o Senhor, o escravo que reencontra o amo. E Jesus lhe diz: vai a Damasco, e ali te dirão o que tu deves fazer. A luz foi tão intensa que ele perdeu a visibilidade ocular. Então conhecemos a história. Jesus aparece na história inúmeras vezes. Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis, ele tem a oportunidade de ver Jesus. Vai, Francesco, ergue a minha igreja que está caindo. E ele foi à igreja de São Damiano e reconstruiu a pedra por pedra. E no dia em que o bispo foi consagrar a igreja, o jovem ajoelha-se e vê e ouve Jesus dizer outra vez: não é esta igreja, Francisco, é a igreja moral que está caindo. Então Francesco sai dali e se torna il trovatore de Dio, torna-se o trovador de Deus, e sai a cantar ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmã Chuva, às irmãs Aves: calai, enquanto eu prego, porque as andorinhas faziam muita zoada, e ele estava pregando o evangelho de Jesus: calai-vos, estais a perturbar-me, falando do mestre. Então nasce essa figura apostolar do servo e do êmulo, que melhor imitou Jesus até hoje, Teresa d'Ávila. Quantos na história? O Papa Pio XII, ele dizia que teve um contato com Jesus na noite de Natal do ano de 1950, considerado o ano santo pela Igreja de Roma, quando se abre a porta lateral esquerda da Catedral de São Pedro. Jesus continuou vindo para provar a imortalidade da alma. E na história, se nós remontarmos a história oriental, os mortos sempre vieram comunicar-se com os vivos. A Bíblia é um repositório de comunicações espirituais. Quem é que não se lembra de Samuel, o último dos juízes, visitando a pitonisa do Endor? Ou melhor dizendo, Saul indo consultar Samuel, que era morto, através da pitonisa do Endor. E quando ele chega disfarçado de pastor e pede àquela mulher que era médium: eu desejo falar a Samuel, o último dos juízes. A pitonisa olha e diz: não, está proibido. O rei Saul proibiu. Aí ela identifica que ele é o rei Saul e diz: mas vós sois o rei disfarçado. Ele disse: já que eu proibi, eu libero a proibição. E então Samuel materializa-se. Estava morto, volta e pergunta-lhe: que desejas de mim? Arrancando-me do mundo dos imortais. E ele fala sobre a guerra que travava contra os filisteus. Então o Espírito diz: transforma as tuas armas de guerra em instrumentos da lavoura, ou do contrário, ao cair da tarde do terceiro dia, tu e tua família e teus escravos estareis vencidos sob o domínio dos filisteus. E Saul não obedeceu. 3 dias depois, ele estava escravo dos seus inimigos. A história do Antigo Testamento é de profetas. O que é o profeta senão um médium? Então nós vamos ver na história da filosofia grega as comunicações de Sócrates com o espírito que ele chamava daimon, anjo protetor, e que mais tarde, na língua latina, ao ser transferida a palavra grega daimon, daimonion, para demônio, experimentou uma corruptela, e demônios, demônio, possa ser força satânica. Então nós vamos encontrar a imortalidade da alma, mas foi Allan Kardec,
o codificador da doutrina espírita, que matou a morte. O Espiritismo conseguiu a maior façanha da história, matou a morte. Quando os espíritos imortais vieram à Terra dizer que a vida continua. É a lição mais bela da nossa existência de ser imortal, é abandonar a carcaça, da mesma forma que a lagarta, no fenômeno da estólise, da estogênese, depois de hibernada, abandona a casca grosseira e se transforma na leve borboleta que flutua no ar. Nós também largaremos essa casca pesada, e iremos flutuar no ar da imortalidade para voltarmos em outra etapa na reencarnação, a fim de atender ao nosso processo da evolução. Mas eu gostaria de narrar uma experiência pessoal, com a permissão dos senhores, que é muito melhor do que filosofar. Quando eu estou na Mansão do Caminho, nós atendemos as pessoas. No passado, as pessoas sentavam-se no lado esquerdo do salão e, ao terminar a reunião, eu me aproximava da ponta da mesa, colocava uma cadeira e ia atendendo uma a uma até a madrugada. Era hábito 3 vezes por semana. Graças ao atendimento fraterno da atualidade, há hoje uma seleção, as pessoas vão ao atendimento fraterno, uma equipe atende e seleciona os casos mais difíceis, casos de sofrimentos pela morte, de obsessões, e encaminham-me esses casos mais dolorosos que eu atendo já numa sala em especial. Mas naquela época não, isso deve ter mais ou menos uns 15 anos. Eu atendia ali, colocava uma cadeira, que ficava de pé 6 horas, um pouco mais, um pouco menos. E de vez em quando eu punha o joelho na cadeira para poder manter. E colocava também as obras de Allan Kardec, algumas obras de Emmanuel, obras de Joana de Ângeles, para oferecer. Porque 10 minutos de um contato, 5 minutos, não dão para muita coisa. Então eu dizia, leia este livro. Ele tem 1019 perguntas, 1019 respostas e mais de 600 comentários. Então você vai ter aí a panorâmica do Espiritismo e dava o Livro dos Espíritos. De acordo com cada problema, eu oferecia um livro. Certa feita, eu estava atendendo como de costume, quando, mais ou menos 1h da manhã, eu vi chegarem 3 senhoras. Uma delas era uma velha amiga minha. Esta amiga minha não era espírita, era uma senhora muito rica, e sendo muito rico fica complicado ser espírita. Ela me dizia assim, Divaldo, eu adoro tomar passes. Então ela ia lá tomar passes, e dizia, sempre que eu estou carregada, eu venho aqui. Ela carregava e eu era o descarregador. Carregava lá, eu descarregava cá. Mas era muito simpática. E eu a chamava minha corretora, porque há pessoas que são corretores de problemas para os outros. São as pessoas de bom coração. Não fazem o bem, não, mandam para o outro fazer. Encontra um pobre na rua, diz assim, olha, vá lá no centro, procure fulano, diga que fui eu que mandou. E a pessoa diz assim, mas que bom coração. Mas o outro é que carregava. E a minha amiga era minha corretora. Era dona de um bom coração, mas me arranjava cada problema. Sempre que tinha problema nos meios ricos, ela trazia, e aqueles problemas difíceis. Já era mais ou menos 1h quando eu vi a minha corretora abraçando a uma senhora e atrás um cavalheiro e uma outra senhora. Eu digo, meu Deus, vamos ter problema. Eu estava atendendo a uma senhora de idade e ainda tinha umas 10 pessoas. E ela veio direto, porque ela possuía todo o privilégio. Veio logo direto, me interrompeu e disse, Divaldo, eu estou aqui trazendo um caso muito grave. E eu disse, sorrindo à senhora, espere um pouquinho, porque ela está na frente, sente um pouquinho. Mas, Divaldo, aonde está a caridade? Porque o povo adora dar lição de moral nos outros. Eu digo, a caridade está em respeitar o direito alheio. A senhora veja, essas pessoas chegaram aqui às 3 da tarde. A que hora a senhora chegou, minha senhora? Eu cheguei 12h, para poder pegar um bom lugar. E eu digo, a senhora está chegando 13 horas depois. Não pode passar na frente dela, não acha? Mas, Divaldo, eu digo, você está perdendo tempo, porque eu não atendo. Só vou atender, aliás, por gentileza, depois que terminar, porque também estou cansado. Eu moro daqui distante 30 quilômetros, ainda vou viajar. Ela ficou muito aborrecida. E até disse, mas é um absurdo. Eu digo, mas também a senhora pode ir para casa. A senhora, na saída, passa na tesouraria e pega o dinheiro que pagou. Mas eu não paguei nada. Eu digo, então não tem razão para estar aborrecida, minha senhora. Não pagou nada. Eu estou aqui de graça, não estou incomodado. Aí ela foi, sentou-se, não tinha jeito, porque eu não cedo mesmo.
Eu fui atendendo, a senhora ficou nervosa, a velhinha. Eu digo, não, minha filha, agora é a sua vez. Na vez dela, ela que demora. Atendi, 2h30 da manhã, eu dei um sinal para que viessem. Ela então gritou de lá, você não pode vir aqui. Eu digo, meu Deus, o povo adora superstição. Eu não podia porque eu estava cansado de ficar em pé, atendendo. Mas se eu disser uma superstição, o povo gosta. Eu digo, olha, poder posso, mas eu não devo. Por que não deve? Porque aqui tem uma luz. E se eu for, a luz não vai. Ah, é? Eu digo, ela aí veio. Olha, resolvi o problema de uma maneira jovial. Ela veio e disse, Divaldo, essa senhora é minha amiga. Ela está sofrendo muito, Divaldo. O filho dela morreu. E então, eu fiquei, porque o que é que eu vou dizer a uma pessoa cujo filho morreu? Não há palavras mágicas, não podemos trazer de volta, a pessoa quer que traga de volta, quer logo a mensagem, falando que está feliz, que está com os anjos, sentado ao lado direito de Jesus Cristo, que está brincando com Deus. Não é exatamente assim, é bem complicado, principalmente quando não se é um bom cidadão e morre, continua um mau espírito no além, se foi um mau cidadão. Muito bem, então eu disse, meu Deus, e voltei-me para a senhora e disse, não há palavras que possam confortá-la. Nesse momento eu vi o espírito guia, Joana de Ângeles, apareceu atrás da senhora e me disse, Divaldo, parabenize-a. Eu achei estranho, mas já que a mentora falou, eu disse, aliás, eu desejo parabenizar a senhora. Ela que estava naquele estado de depressão profunda, quando eu disse parabenizá-la, ela gritou, parabenizar-me? O senhor é um monstro. Meu filho foi assassinado e o senhor me parabeniza? Eu digo, sim, senhora, porque é mais feliz a vítima do que o algoz. A senhora é a mãe da vítima, mas a mãe do assassino é muito mais infeliz do que a senhora. Porque o seu filho vive e o outro perdeu a existência. É alguém que está morto interiormente. Eu falei com ela demoradamente, da felicidade de ser vítima, por mais cruel que pareça. Quando eu disse, a mãe dele é uma desgraçada, eu digo, não, senhora. Mãe nenhuma deseja que seu filho seja um criminoso. Tenho certeza que ela está sofrendo mais, senão igual à senhora, dentro dos padrões dela. Porque a essa altura, o filho deve estar ou na penitenciária, ou na cadeia, ou se for de menor, estar no lugar apropriado. Nisso, eu vi chegar o filho. Foi chegando o rapaz, um rapaz de 16 anos, com as marcas de um tiro na testa e de um outro no peito. Ele vinha acompanhado por uma senhora espiritual de rara beleza. A senhora cercou-se-me e me disse, eu sou a mãezinha dela. Acabo de receber o meu neto há 9 dias. Eu recebi o meu neto aqui no além. Diga para ela, eu sou, e deu o nome. Então eu disse assim, minha senhora, não chore um filho morto. Chore de alegria porque seu filho está vivo. Eu estou vendo aqui sua mãezinha. Ela se chamava Carmen Fita. Ela teve um choque. Mas como o senhor sabe? Eu estou vendo. E estou vendo o seu filhinho. A senhora fique tranquila. Então, nunca houve um caso de uma mensagem no atendimento fraterno, porque não é para fenômeno. Mas os bons espíritos vão permitir que seu filho lhe escreva algo. Como eu tenho papel, tinha lápis, eu coloquei, porque eu ficava abaixo, a mesa. E então voltei-me para ela, o filhinho tomou meu braço e começou a escrever, mãezinha, não se mate. Se você se matar, não se encontra comigo. Eu estou muito atordoado, mamãe. Para que você saiba que sou eu. Lembre-se, eu estava conversando com você na porta. Eu ia para o curso noturno quando fulano saltou do carro e deu meus 2 tiros e eu caí nos seus braços. Mas não foi ele, mamãe, foi a droga. Ele havia cheirado crack. Nós tivemos uma discussão pela manhã na escola por causa de uma garota. Não odeie, mamãe. Não pense em mandar matá-lo. Não se mate. Mãezinha, eu não posso escrever muito. Eu voltarei depois. Perdoe-o, mamãe. E então terminava assinando. Então eu peguei os papéis e dei para ela. Ela olhou,
E disse, meu Deus, é meu filho. Abriu a bolsa, tirou a carteira de identidade e disse, olha a assinatura dele. Era igual, uma cópia. E ela não havia dito nada. Então ela disse assim, mas seu Divaldo, meu filho está vivo. Eu digo, está, sim, senhora. Ele está naturalmente doentinho, vai para um hospital, a sua mãezinha vai levá-lo. Expliquei, fiquei 1 hora com ela, confortei-a. A minha corretora estava contentíssima e me batia no ombro e olhava alegre. Ela não entende de nada, mas é uma pessoa fantástica. Quando terminamos, o cavalheiro que estava ao lado, saíram os 3. E eu fui para casa, já eram quase 3:30 da manhã. Muito bem. No sábado seguinte, lá estava eu atendendo, quando aparecem a minha corretora, a senhora e uma outra derreada na senhora. Eu logo interpretei, minha corretora, aquela mãe que estava resignada, e a mãe do assassino. Então eu digo, ai meu Deus, que ela não venha direta. Felizmente sentaram-se, esperaram, e veio. A minha corretora veio à frente e disse, Divaldo, eu nem te conto, ela está ótima. O marido também veio, olha, aqueles que estão lá, é o marido de XY. Até meu marido veio, ele quer ver como é que vai terminar isso. Para ela era um circo, tinha que terminar o espetáculo. Muito bem, aí vieram as 3 senhoras, e aquela que era a mãe da vítima, porque na hora da saída disse para ela, leve este livro e leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lhe consolar a alma, leia. Ela estava sorrindo agora. Então ela me disse assim, seu Divaldo, esta aqui, os senhores observem a frase, é a mãe do amigo de meu filho. E a senhora disse assim, não, do assassino de seu filho. Eu disse, não, senhora, uma mãe nunca julga um filho. É verdade que ele é um homicida, mas uma mãe sempre entende. Seu filho necessita da senhora agora mais do que nunca, porque o efeito da droga passou. Ele está agora num momento de desencharcamento. Ele pode ter uma crise de loucura, pode suicidar-se. Quando ele se der conta que matou seu amigo, ele agora precisa da senhora. A senhora ainda não o visitou na cadeia. Não, nem visitarei. Eu digo, sim, senhora, vai visitar. Mãe é para isto. Pus a mão no ombro dela. Conversei, e aí aparece a senhora desencarnada com o rapazinho, e já um pouco melhor, e escreve uma carta ao seu amigo, e dá para a senhora dizer, leve para ele, dizendo que eu o perdoo. A cena foi comovedora, a minha corretora chorava, o marido que foi ver o espetáculo comoveu-se, eu também me comovi, é claro, abraçamo-nos, e então oramos pelo desencarnado, por aquele que estava na terra e que vai resgatar. Aliás, já resgatou. E então elas saíram e no outro sábado, chegaram agora antes da reunião, vieram me contar que levaram a carta da vítima para o seu algoz. As lágrimas, o desespero dele que saiu da alucinação. Este rapaz, ao largo dos anos, ele foi condenado, embora fosse menor, resgatou o período, cumpriu o período, depois ele obedeceu às exigências da lei, foi estudar psicologia, hoje é psicoterapeuta, especializado na drogadição. Aquela senhora, a mãe da vítima, por ser uma mulher bastante rica, criou uma clínica para jovens drogados da cidade de Salvador, que não podem pagar uma clínica. E a mãe do psicoterapeuta tornou-se uma grande colaboradora da nossa casa, ajudando aos portadores, aos que são portadores do HIV, os soropositivos. E a minha corretora continua minha corretora até hoje. Então a imortalidade da alma dá sentido à vida. Nós não morreremos, mas é necessário que pensemos, já que nós vamos viver, que vivemos de uma forma digna, para que depois da morte sejamos felizes. Então aqueles que nos anteciparam na viagem de volta, eles nos esperam, eles nos visitam, eles vêm ter conosco bons e maus, os bons nos inspiram, os maus nos dificultam a marcha. O Espiritismo veio dizer que a vida
é para ser exercida com dignidade, poder olhar para trás, como diz o grande escritor argentino José Ingenieros, e não ter vergonha do passado, poder olhar para trás. Um dia perguntaram a esse filósofo argentino que é ser jovem, e ele disse: a juventude é biológica, mas o verdadeiro jovem é aquele que em qualquer idade pode olhar para trás e não ter vergonha dos seus atos, porque quando ele tem culpa, ele já perdeu a juventude, porque ele tem um remorso. Então é necessário que a nossa vida seja um evangelho de feitos. Se alguém aqui, por certo, como a parábola de Buda, tem outros seres queridos no além, sintonizem com eles e orem, envolvam-nos na dúlcida vibração da prece. Se por acaso sentem perturbações de entidades perversas que tentam obsediar ou levar à depressão, à loucura, à síndrome do pânico, ore. A prece é psicoterapêutica, ela é preventiva, ela é curadora. A prece proporciona alegria. Aliás, é o que diz hoje a moderna psicologia. A prece é um pensamento positivo. Pense no bem e haverá felicidade. Pense no mal e haverá transtorno. Então vivemos um momento em que o Espiritismo veio para enfrentar o materialismo, a promiscuidade, a sexolatria, o vandalismo, a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo. Veio para nos dar vidas saudáveis, felizes. Somos aqueles que podemos olhar para frente e marchar na direção do porvir, sem amarras, com a retaguarda. Viver é uma bênção fabulosa. Diariamente, aos 82 anos, eu abro a janela do meu quarto quando desperto, abro totalmente, e então eu olho e digo: meu Deus, mais um dia, que bênção é a vida! Então eu agradeço esse patrimônio extraordinário que Deus nos deu a todos e digo: ó meu Deus, enquanto lá fora blasfemam, enquanto reclamam, enquanto queixam, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro, a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos,
mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, mãos que enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou se é uma favela, se é um bangalô ou uma tapera, se é um ninho ou uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.